Nós vamos falar hoje de uma coisa muito complicada. Mas não é difícil de entender. Ela é complicada, ela é complexa. Essa que é a verdade. Certos assuntos, quando a gente vai discutir, se a gente não separar, vira uma grande confusão. Então vamos separar. Ontem, o Senado, e a Câmara vai resolver, mas o Senado, aprovou, mas assim numa velocidade impressionante, a velocidade em que a Terra gira, uma proposta de emenda constitucional criando um pacote de bondades em parceria com o governo federal. Ampliou o antigo Bolsa Família, que o governo atual trocou para Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600 reais. Criou um voucher mensal de R$ 1.000 para os caminhoneiros. Ampliou o Vale Gás. Fez um sistema de compensação para os estados pela gratuidade em transporte público para pessoas mais velhas. Deu benefícios para taxistas, entre outras medidas, um pacote de mais de 40 bilhões de reais aprovados, assim, pá! Obviamente a Câmara vai confirmar. Bom, quem olha esse pacote fala que bacana. O Congresso Nacional se reuniu, ao contrário do que faz normalmente, agiu com agilidade, ao contrário do que faz normalmente, e se assim fosse, sempre, o Brasil seria um país muito diferente. Mas não é bem isso. O Brasil é o país igual de sempre, justamente por coisas desse tipo. E aí alguém vai falar assim, mas peraí, pô, não é bom, não é importante cuidar de quem mais precisa, justamente a camada mais pobre da população, que estava ganhando R$ 400 e merece ganhar 600? Ou o Bolsa Família teria que ser mantido nos valores anteriores, né? Não é justo que os caminhoneiros que pagam um preço absurdo pelo diesel e não podem repassar para o frete tudo, porque se repassarem para o frete tudo, os preços explodem e não dá. Estão diminuindo sua margem, e quando eles ligam o caminhão e quando chegam no destino, às vezes tiveram prejuízo. Estourou um pneu a mais, dançou. Não é justo dar um suporte para os caminhoneiros? Não é razoável ampliar o Vale Gás? Era meio botijão, agora vale um botijão. Não é muito, né? Não é razoável se as pessoas estão andando de ônibus gratuitamente, que de alguma maneira você dê um suporte para os estados, municípios, para que não precisem aumentar o preço da passagem? Ou não? Os taxistas, nossos amigos taxistas, que acompanham aqui a Band News FM, tem uma conexão com a Band News FM, tem uma história com a Band News FM. É justo que eles tenham que trabalhar 18, 20 horas por dia para levar o mesmo dinheiro que antes levavam trabalhando 12, que já era muito. Não tem sábado, não tem domingo. Se, aliás, o governo baixasse um decreto dizendo que não existe mais domingo, todo dia é segunda-feira, ia ser igual. Para os taxistas não ia mudar nada, porque trabalham todo dia. Mas a gente precisa analisar o que foi feito ontem, separando, portanto, o mérito, ou seja, a importância do assunto, daquilo que eles aprontaram. Porque eles aprontaram. Então eles pegaram alguma coisa que é muito importante, que é cuidar de quem mais precisa, e usando quem mais precisa, tomaram uma decisão absolutamente de cunho eleitoral, ao arrepio da legislação. Ignoraram a legislação, passaram por cima. Veja, o governo federal e o Congresso têm, portanto, esse lado social. Os combustíveis ficaram mais caros depois da guerra da Ucrânia. A inflação no Brasil começou a subir, a taxa de juros começou a subir na sequência para combater a inflação. A economia brasileira sentiu os reflexos, como de resto todas as economias do mundo. Quem mais precisa foi quem mais sofreu. O Brasil esperava um olhar do governo sobre isso e o governo não fazia nada de concreto.
A guerra da Ucrânia começa em fevereiro. Até ontem passaram-se 5 meses. Cadê o fundo de equalização dos preços dos combustíveis? Esquece. Por quê? Não fizeram política pública com esse fundo de equalização. Ficava o presidente da República atacando a Petrobras, criando instabilidade, o presidente da Câmara aderindo a esse discurso, atacando a Petrobras, criando instabilidade. Uma situação em que o governo agia como se fosse de oposição. De fevereiro, quando a guerra começa para cá, 5 meses, nada de medida concreta. Nada, nada, nada. Aí a eleição começa a se aproximar, a água começa a subir, passa daquela parte do corpo, continua a subir, chega no queixo, opa! Eles vão para a discussão do ICMS, uma discussão que reduz o preço dos combustíveis, uma discussão que é uma boa discussão, porque de uma certa maneira é uma medida que obriga o poder público a fazer ajustes nas suas despesas, a cortar despesas, a reduzir imposto, a cortar benefícios que tem por aí. Tá cheio. Olha, se fizer uma varredura nos estados e nos municípios e no governo federal, procurando o dinheiro que dá para cortar, tem um monte, mas tem um monte. Basta ver que ontem a gente noticiou aqui, os procuradores de São Paulo queriam um aumento de 35 para 39 mil reais. Se passa, é mais 4 pau por procurador, é um bolo de dinheiro. Portanto, dinheiro eles arrumam. Dinheiro eles arrumam. Só que o cenário, depois do ICMS, que reduziu o preço dos combustíveis, o cenário econômico, não por causa do ICMS, mas o cenário econômico melhorou. O desemprego caiu. Ontem a gente deu aqui, baixou de 10%. As perspectivas da economia, os prognósticos melhoraram. Falava-se num crescimento zero para 2022, já tem gente falando em crescimento que pode passar de 1, pode passar de 1,5, tem gente falando em 2. Então, as coisas melhoraram. Do início da guerra para cá, o Brasil se adaptou. Havia uma previsão assustadora de uma quebra de safra por falta de fertilizantes. Os cenários eram dramáticos, como foram dramáticos quando começou a pandemia, e as coisas foram se acomodando. No entanto, para aprovar esse pacote, fizeram uma proposta de emenda constitucional, dizendo que a gente vive uma situação que decorre da, abre aspas, elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes, fecha aspas. Criaram algo que a lei eleitoral diz que é, junto com calamidade pública, a única exceção para você poder criar programas sociais absolutamente proibidos em ano eleitoral. É proibido, não pode. Então, se tem uma lei dizendo que você não pode fazer uma coisa, você não pode fazer aquela coisa. Por que não fizeram nada antes? Por que não criaram o fundo? Não fizeram nada. Aí vem as pesquisas, aí vai batendo o desespero. Eles pegaram a legislação e torceram como quem torce um pano até esgarçar. Pegaram a Constituição, pegaram a legislação vigente e torceram. Rasgaram de uma maneira descarada. E, com isso, em seguida pegaram um martelo, arrombaram os cofres públicos, porque foi isso que eles fizeram, inventaram algo que não existe, que é uma situação em que os preços estão com uma elevação imprevisível, estão com uma elevação forte. Mas como é que a economia melhorou nos últimos meses? Como é que o desemprego está caindo? Como é que se o desemprego tivesse ido de 12 para 15, de 15 para 18, se a previsão da economia tivesse ido de crescimento zero para menos 0,5, menos 1, menos 2%, poderia dizer, opa, temos uma questão. Mas as perspectivas da economia, as projeções melhoraram. A taxa de desemprego diminuiu.
O que devia aumentar, aumentou. O que devia cair, caiu. E aí vem o Congresso Nacional e inventa uma situação que não existe para poder fazer um benefício e pegar e estuporar os cofres públicos para juntar uma grana até dezembro, porque eles não só criaram uma situação que não existe hoje, como decidiram que essa situação acaba em dezembro. E, enquanto isso, vão dando dinheiro para tentar se apropriar da paternidade dessas medidas e, quem sabe, mexer no jogo eleitoral, que vale para os estados, que vale para o governo federal também, para o presidente da República, para os candidatos ao governo, todos, para os, enfim, deputados federais que estão aí, que querem se reeleger, senadores, 1/3 agora se reelege, e fizeram uma grande, de uma tramóia subvertendo a legislação. E quando você subverte a legislação, você está fazendo a coisa errada. A Dilma, ela sofreu impeachment, por quê? Porque ela pedalou. Ah, mas ela pedalou para pegar dinheiro e botar no bolso? Não. Mas ela pedalou. Ela fez algo que não pode, caiu. Pois agora, governo federal e Congresso Nacional, como é PEC, o governo diz, não, isso aí é o Congresso. Não, o governo por trás, o Congresso pela frente, fizeram uma grande estrepulia. E se escudam. Escuta, como é que você pode se insurgir contra aqueles que mais precisam? Claro que não. Mas, na hora de cortar as emendas dos senadores e deputados, eles não cortaram. Na hora de cortar as emendas secretas, eles não cortaram. Na hora de cortar o fundo eleitoral, eles não cortaram. Eles pegaram todo o dinheiro deles, botaram no bolso para poder se reeleger. E agora pegam mais dinheiro, porque não era o bastante. Vão pegar mais dinheiro. Emenda secreta é quase 20 bi. Quando a gente pega o bolo das emendas, é uma coisa inacreditável. Teria dinheiro para fazer isso que a gente está falando em outros tempos? Por quê? Se a gente está discutindo a miséria no Brasil desde o início da pandemia e não tinha eleição. Aí, há 3 meses da eleição, vem um pacote. Um pacote absolutamente questionável. Pode ser questionado na justiça. É uma subversão descarada da legislação. O Tribunal Superior Eleitoral vai discutir isso. Vamos ver como age. Isso pode parar no Poder Judiciário, vai ser judicializado, vamos ver como é que isso vai ser interpretado. Agora, o fato é, criaram algo que não existe para escorar um pacote de, entre aspas, bondades que nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Com o estouro do teto, com o aumento de inflação, vamos pagar. Não tem alternativa. Então vamos separar as coisas. O que aconteceu ontem não é para a gente olhar e falar que bacana, como eles são bonzinhos, como eles vieram aqui para nos ajudar, tomara que façam isso sempre. Não. É que descaramento. Como é que eles têm coragem de pegar a legislação, torcer feito roupa, para poder conseguir mais dinheiro para suas campanhas eleitorais, porque isso aqui é um dinheiro na campanha eleitoral na veia.